Meu nome é João Carlos Souto, eu sou professor de Direito Constitucional e procurador da Fazenda Nacional. É um prazer estar com vocês, ainda que remotamente, nesse colóquio importante, discutindo os Estados Unidos na Universidade Federal do Pará. É uma iniciativa conjunta dessa universidade e da Comissão Fulbright, o capítulo Brasil. O tema que me foi proposto é o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte dos Estados Unidos e as questões de gênero, especificamente as questões que dizem respeito à comunidade LGBTQI+. Então, o tema que eu me propus discorrer, aliás, 2 ou 3 temas, o primeiro deles versa sobre uma decisão da Suprema Corte da década de 1960 e que ela é extremamente importante, extremamente relevante, que essa decisão contribuiu para abrir portas reconhecida nos Estados Unidos e até internacionalmente, para abrir portas sobre direitos que não estavam e continuam não estando explicitamente previstos na Constituição dos Estados Unidos, que é bem antiga, conforme os senhores e as senhoras sabem. Então a Constituição, ela inicialmente não previa uma declaração de direitos, né, o que se chama de Bill of Rights, mas um pouco mais à frente isso restou contemplado com o Bill of Rights em 1789, que foi ratificado em 1791, mas ainda assim não contemplando direitos importantes, como, por exemplo, o direito ao voto da mulher, e naquela época não era de se esperar, infelizmente, né, que alguns direitos de minoria fossem assegurados. É nesse cenário de conservadorismo e principalmente de discriminação que a Suprema Corte se depara na década de 60, de 1960, com uma situação que, aos olhos do cidadão, do estudioso de 2020, 2023, pode parecer absurda, mas nos Estados Unidos, por volta de 1960, antes de 1960, alguns estados proibiam o uso de métodos contraceptivos. E como os senhores sabem, a legislação dos Estados Unidos, ela privilegia os estados, diferentemente do Brasil, em que há uma concentração no âmbito federal, no âmbito da União, e os estados ficam com pouco ou quase nenhum massa de manobra, competência para legislar, né? Então, nos Estados Unidos, direito civil, direito penal, são 2 direitos que englobam muitas questões, são de competência dos estados. E, como eu disse, alguns estados, ainda em 1960, do século XX, né, por óbvio, permaneciam com uma legislação construída em fins do século XIX, por razões que não vem aqui pormenorizar, mas que concentradas numa figura que reinou, essa é a palavra, em Nova York, de final do século XIX, que é Anthony Comstock. É um servidor dos Correios, imagine, né, mas com poderes bem amplos, inclusive de prender, né? E essa legislação acabou sendo aprovada por vários estados, proibindo qualquer método contraceptivo, inclusive
a sugestão, inclusive a mera orientação. Isso que é importante ressaltar, a mera orientação. E no estado de Connecticut, que é um estado, era e tenho certeza que continua sendo um estado de boa presença, numericamente falando, católica, né, de adeptos, de seguidores da religião católica, apostólica romana, houve um embate judicial, né, no primeiro momento, uma senhora e seu esposo questionando a lei porque ela tinha dado luz a 3 filhos em épocas diferentes, em anos diferentes, não foram trigêmeos, com problemas graves, congênitos, e todos eles faleceram em seguida. Não era bem anencefalia que o Supremo Tribunal Federal enfrentou há alguns anos, e inclusive citando esse caso, daí essa intersecção, né? Essa interseção entre a Suprema Corte e o Supremo Tribunal Federal, que, fazer aqui um comentário lateral, o nosso Supremo Tribunal Federal é todo ele inspirado no modelo norte-americano, adotado o Supremo Tribunal Federal na Constituição de 1891, que foi elaborada em larga medida, né? Há quem diga que ele é o grande autor e o único autor, talvez seja um exagero, por Rui Barbosa, que era um americanófilo numa época em que a França que ditava as regras de moda, inclusive de legislação, né? Inclusive de influência legislativa. Mas voltando, então essa senhora do estado de Connecticut, ela ingressa com uma ação, mas não obtém êxito porque em grau de recurso, quando chegou à Suprema Corte, os juízes entenderam que ela não tinha direito de agir, né? Com essa introdução já longa, eu vou agora tecer algumas considerações sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, a interseção da decisão do Supremo com a jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos e as perspectivas para a comunidade LGBT, as perspectivas no que diz respeito a uma e outra corte, né? É relevante porque por demais conhecido o poder das cortes em declarar a inconstitucionalidade de lei, vale dizer, declarar a desconformidade de um ato normativo inferior à Constituição frente a ela própria, frente a ela, Constituição, né? O Supremo, em 2011, pela relatoria do então ministro Carlos Aires Brito, um grande ministro, que eu tenho a honra de privar da amizade, estabeleceu que conduziu a Corte a reconhecer que efetivamente não havia razão para somente reconhecer o casamento entre homem e mulher, entre pessoas de sexo diferente, quando a Constituição não fazia com uma leitura sistemática da Constituição, para resumir aqui, não se encontrava respaldo para essa discriminação, para esse tratamento diferenciado entre pessoas do mesmo sexo que resolviam morar juntos, se casar, não é verdade? Então, aqui um dado importante, que a DPF 132, não foi só a DPF 132, teve um ADI também, que é a 4277, que foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República com objetivos semelhantes. Ambas foram
anexadas, né, condensadas e apreciadas pelo Supremo de uma vez só. Então é interessante que nesse particular a Corte brasileira foi pioneira, pelo menos não vou dizer pioneira, mas porque outras cortes podem ter caminhado pela mesma trilha, mas ela pelo menos se antecipou à Suprema Corte dos Estados Unidos, porque a Suprema Corte americana, que é pioneira, que é desbravadora em vários direitos ao longo dos anos, ao longo dos séculos, podemos dizer, né? Ela funciona desde 1789, ela só veio a reconhecer o direito à união homoafetiva, né? Com o caso Obergefell versus Rhodes, que é de 2015, portanto 4 anos depois, e esse caso ele surgiu porque alguns estados, eu disse mais anteriormente, né, que nos Estados Unidos o direito civil é regulado pelos estados. E naquela época, quase 10 anos, né, alguns estados mais conservadores, Texas, Alabama, Tennessee, Geórgia, né, o Deep South, né, eles não reconheciam o casamento homoafetivo, que eles chamam de gay marriage, que legalizado em outros estados. Então, quando o casal mudava para um desses estados mais conservadores, o casamento não era reconhecido, o casamento que tinha ocorrido em outros estados. Então, a Suprema Corte decidiu em 2015, enquanto o nosso em 2011. Um detalhe curioso, um detalhe importante. Eu disse há pouco que o caso Griswold versus Connecticut, que é de 1965, ele foi seminal, né? Ele foi deveras importante porque ele abriu uma avenida, ele abriu caminhos, ele abriu um oceano. E prova cabal disso é que em Obergefell versus Rhodes, o caso Griswold é citado 10 ou 11 vezes, eu não me recordo exatamente, mas algo por aí. É bastante significativo, né? Veja que é essa questão que eu mencionei do direito da penumbra e do direito que não está estabelecido diretamente no texto constitucional, mas que decorre dos seus princípios, dos valores da sociedade e valores que caminharam ao longo do tempo. Esse foi o mote da decisão. Ainda sobre Obergefell, é importante pontuar que em 2015 a composição da corte diferia bastante da composição atual. De lá para cá, surgiram 3 vagas e que foram preenchidas por juízes bastante conservadores, todos eles, coincidentemente, veja, né, que coincidência, né, indicados por Donald Trump. Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett, que foi a última que ficou no lugar de uma ícone dos direitos civis, a Ruth Bader Ginsburg, que tomou posse na Suprema Corte, indicada por Bill Clinton. Então, o juiz designado, eles chamam de Associate Justice, né, foi o juiz Anthony Kennedy. Ele foi o relator do Obergefell versus Rhodes. E essa é um dado muito importante, não é? Você vê como, às vezes, você tem um juiz conservador que tem o bom senso de reconhecer direitos inalienáveis, fundamentais do ser humano, como a questão da união homoafetiva. Bem, para finalizar, eu acho que esse ponto também é de extrema importância. Quais as perspectivas da Suprema Corte dos Estados Unidos e do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito a agendas liberais, né?
A questão da droga, a questão da prisão por crimes de pequeno impacto social, a questão da comunidade LGBT. Perdão por eu parar no LGBT, porque às vezes a gente se confunde com o complemento. Eu peço desculpas, espero não estar, enfim, contrariando ninguém, mas o fato é que quais são as perspectivas? Vou começar pela Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos, eu disse há pouco, a partir de 2017, com a posse de Donald Trump, ele nomeou 3 juízes conservadores que se juntaram aos 3 que já existiam. Então, 3 com 3, 6, e os 3 liberais, né? Os 3 liberais. Bem, qual é a perspectiva? As perspectivas não são das melhores para o direito em geral, para a agenda liberal. Creio particularmente, não só eu, muitos intérpretes, doutrinadores entendem que dificilmente o Obergefell versus Holt vai ser superado. Muito difícil. Embora, no caso julgado em junho de 2022, Dobbs versus Jackson, que foi uma surpresa absurda, um caso que não se esperava, embora já tivesse vazado o voto em maio de 22, um voto do juiz Samuel Alito, ele nesse voto que revogou, ou melhor dizendo, revogou no plano federal, né? Revogou o precedente de que o aborto era um direito previsto na Constituição dos Estados Unidos, mas é importante pontuar, não proibiu a regulamentação do aborto nos estados. Tá? Então, o que acontece? No voto, o Clarence Thomas, ele diz que é preciso rever outros casos. E cita Greenswald, que é o início das nossas considerações aqui, cita Greenswald e cita Obergefell. Se não cita, não tem problema, porque é da mesma linha de interpretação, não é? Então, as perspectivas não são excelentes, mas eu não vejo uma ameaça concreta, que seria um retrocesso muito grande e a sociedade não permitiria isso. Agora, um dado importante, um dado alentador. Muito embora no precedente Dobbs versus Jackson de 2022, a Suprema Corte tenha dito que o direito ao aborto ele não estava previsto na Constituição e, portanto, os estados estavam livres para legislar da forma que melhor lhe aprouver, ainda assim, em estados conservadores, Kansas, por exemplo, ocorreram plebiscitos, em outros estados ocorreram plebiscitos também, e a postura da população foi no sentido de não admitir a proibição do aborto. Isso é importante, isso é muito importante. E eu faço aqui um comentário lateral que tem tudo a ver com o que nós estamos vendo. Nas eleições, na midterm elections, nas eleições de meio de mandato do ano passado, há muitos anos, há mais de 4 décadas, que um presidente não obtinha uma vitória razoável, ele acabava sempre perdendo nas midterm elections. Joe Biden ganhou no Senado, manteve a dianteira, manteve a maioria, né? Especialmente com aquela eleição, aquele runoff na Geórgia, né? E manteve a dianteira. Então, por quê? Por conta da agenda e por conta da decisão conservadora, da Suprema Corte. Isso é importante pontuar. Como ficam os direitos aqui no Brasil?
né? Quais são as perspectivas? A perspectiva no Brasil, eu acho melhor do que nos Estados Unidos, na presente quadra histórica. Por quê? Porque a composição do Supremo não é conservadora, não é conservadora como a composição atual da Suprema Corte dos Estados Unidos. E, ademais, com a eleição de um presidente de esquerda eleito e tomou posse este ano, eleito ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a tendência, por óbvio, é indicação de juízes mais afinados com essa pauta, vamos dizer, libertária, essa pauta do século XXI, XXII e XXIII, né? Essa pauta humanista. Então eu não vejo uma perspectiva de retrocesso no Brasil. Eu não sei se eu mencionei, acho que mencionei, né, que no caso Dobbs versus Jackson, que superou o precedente Roe versus Wade sobre o aborto, o juiz Clarence Thomas veiculou a possibilidade de revisão, né, de alguns desses casos. Bem, finalizando, eu quero agradecer muito o convite formulado pela Comissão Fulbright, agradecer o convite da Universidade Federal do Pará, esse estado fantástico, maravilhoso, de uma diversidade absoluta, né? Pedir licença para, se alguém gostou da palestra, do tema, pedir licença para um registro de cunho pessoal, mas eu tenho um livro sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos. Ele foi, a primeira edição é de 2008, ele está na 4ª edição de 2021, é um livro pioneiro no direito brasileiro. Hoje, aliás, muito bem colocado na lista de mais vendidos da Amazon, essa lista varia muito, né? Então é um livro que eu comento as principais decisões, desde Marbury versus Madison em 1803, até as decisões mais recentes, passando pelo Vietnã, passando pela Segunda Guerra Mundial, passando por Guantánamo, enfim, esse registro que eu faço a vocês. Nós temos um canal no YouTube do nosso Instituto Brasil Estados Unidos de Direito Comparado. O canal é USBCLI, United States Brazil Comparative Law Institute. Eu tenho lá alguns drops, né? Alguns vídeos sobre o tema Suprema Corte e algumas decisões da Suprema Corte. Muito obrigado. Eu lamento não estar presente. Tem um grande evento. Até lá. Eu gostaria, sim, de convidar a professora Helena Refosco, da UNB, para tecer alguns comentários sobre a fala do professor Souto. Está ótimo. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de poder participar desse evento, poder dialogar com vocês. Então, eu agradeço profundamente a Comissão Fulbright, a Embaixada dos Estados Unidos e a Universidade Federal do Pará, que nos recebe, e as universidades que estão aqui presentes. Muito obrigada. E se vêm representadas aos nossos alunos que dialogam conosco. Eu queria ressaltar a importância, primeiro, desse diálogo. Paulo Freire, nosso grande educador, dizia que o diálogo estabelece as bases para a transformação social. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, pensando numa grande questão existencial e pensando em como nós podemos avançar direitos. Nós precisamos ter consciência de que os direitos eles são permanentemente forjados ao longo da nossa convivência humana. E uma vitória, uma conquista de direitos que se realiza em outro país, como nos Estados Unidos, é uma conquista civilizacional e que pode chegar ao Brasil. Assim como uma conquista no Brasil de novos direitos, os direitos que se formam continuamente, é uma conquista civilizacional mundial e que se espalha para os países por meio do diálogo, por meio das pesquisas comparadas, que são tão relevantes e que são o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Eu considero muito importantes os
julgados selecionados pelo professor Souto, e considero que, nesses julgados, o Poder Judiciário cumpriu sua função política contra a majoritária. O Poder Judiciário é um poder de acesso mais fácil do que outros poderes políticos, como o Legislativo e o Executivo. Ele possui uma imunidade política muito maior e ele pode ser especialmente necessário na nossa civilização diante de omissões inconstitucionais, como algumas das que nós estudamos hoje. Quer dizer, o legislador deveria agir e não age, porque nós sabemos que o custo político da ação é maior do que o da omissão, e por vezes nós verificamos longas omissões dos poderes políticos, que são responsabilizados mais facilmente e evitam, por vezes, ingressar em pautas polêmicas, controversas. E, nesse sentido, nós dispomos de um poder judiciário que tem uma função constitucional a cumprir. Como aqui é um ambiente acadêmico, eu sempre acho importante trazer também pontos de melhoria. E, nesse aspecto, eu considero que o direito ele tem uma dívida grande também, em termos de concretização dos direitos, em especial nas questões de gênero, em que muitas vezes ele contribui para manter estruturas e não tanto para transformá-las. E apenas para trazer um elemento de reflexão para meus interlocutores aqui, tem uma pesquisa muito interessante da Ana Gabriela Braga e do Vitor Serra, em que eles analisam 50 julgados de um tribunal importante do nosso país, e nesses julgados que dizem respeito a travestis, em nenhum momento as travestis, em nenhum dos acórdãos, foram tratadas pelo pronome feminino, as travestis, como hoje esse movimento reivindica. Em todos os julgados, elas foram tratadas pelos seus nomes de registro, o que também contraria a reivindicação do grupo de ser tratado pelo nome social. E, olhando mais a fundo nesses julgados, o que esses pesquisadores identificaram foi uma deslegitimação nos acórdãos de versões de travestis sobre fatos ocorridos. Então, por exemplo, numa disputa patrimonial, havia uma versão de que havia um roubo e havia a versão da travesti de que aquilo era um exercício arbitrário das próprias razões. Isso é uma questão que precisa ser, em princípio, investigada, porque todas as versões precisam ser investigadas. E a diferença de penalidade é muito relevante entre o roubo e um exercício arbitrário das próprias razões. E, no entanto, o que se verificou nessa pesquisa muito interessante, que eu recomendo a leitura, é que, muitas vezes, a versão da travesti não era investigada desde o momento em que havia o atendimento na polícia. Então, a gente precisa também refletir sobre as dívidas do direito aqui. Estamos numa faculdade de direito, né? E pensar em como podemos sempre fazer melhor. Indo para um outro tema que eu também considero muito interessante, mas diz respeito a gênero também. Então, nós sabemos que, em 2011, o professor Souto comentou, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade, a constitucionalidade de uniões estáveis homoafetivas, reconhecendo o direito à dignidade, o direito à busca da felicidade, o direito à igualdade, enfim, uma série de direitos envolvidos nesse reconhecimento. E, no entanto, muitas vezes, eu, como pesquisadora, como juíza, ouvi ressalvas. Mas e os filhos dessas uniões? Bem, uniões estáveis, casamentos, eles são muitas vezes, com muita frequência, pensados como tendo o objetivo de constituição de uma família com filhos, né? Então, isso faz parte do que se espera desse reconhecimento, mas já recebi muitas dúvidas a esse respeito, e por isso até escrevi um artigo sobre esse assunto, junto com uma psicanalista,
e compartilho aqui com vocês e coloco para debate. Era uma discussão, então, sobre o ponto de vista jurídico, nós temos, primeiro, houve o debate sobre adoções, e depois sobre tecnologias de reprodução assistida, né? Então, juridicamente, a gente não tem dúvida. Tanto o artigo 227 da Constituição determina que nós priorizemos o direito das crianças e dos adolescentes, né? E, sem dúvida, com um duplo reconhecimento, no caso de uma criança filha de duas mães ou de dois pais, ela vai estar mais protegida com esse reconhecimento jurídico. Além do caráter de legitimidade que o direito traz para as relações sociais, nós temos também questões práticas, como, por exemplo, extensão de plano de saúde. Nós estamos aqui na casa de Zeno Veloso, né? Nós temos impactos sucessórios muito relevantes. E, então, do ponto de vista jurídico, a gente não tem dúvida de qual a saída mais interessante para essas crianças, né? Então, a questão era colocada, mas e do ponto de vista psicológico? Bom, então, do ponto de vista psicológico, eu trago aqui a contribuição da minha coautora, Marta Maria Guida Fernandes, uma psicanalista de renome. E, então, o que é psicanálise, né? Psicanálise é um método de investigação, um método científico de investigação do ser humano. E o que diz a psicanálise? A psicanálise diz que existem funções maternas e funções paternas, e elas não precisam ser necessariamente exercidas por um pai e por uma mãe. Quando se pensa em função materna, a gente pensa numa função de cuidado, que normalmente, culturalmente, é atribuída primariamente à mãe, mas não só. E a função paterna é vista como uma função de interdição, de trazer essa criança que nasce para a vida social. E essa função pode ser exercida plenamente, inclusive em famílias que uma criança só tem a mãe ou só tem o pai, porque a criança está inserida num meio social. E isso é o que importa. Agora, também havia um questionamento, mas em termos de angústia, afinal, a família heteroafetiva é hegemônica. A criança vai se sentir diferente? Bem, talvez ela se sinta. Mas isso faz parte do crescimento pessoal. Então, também se sente diferente a criança que tem características físicas, a criança mais alta, a criança mais baixa, por exemplo, ou socioeconômicas. Enfim, na verdade, a diferença faz parte do que nós somos. E lidar com aquilo que torna únicos e peculiares é parte do nosso crescimento e é o que a gente espera fazer ao longo dessa vida, né? Então, a resposta é que também, do ponto de vista sociológico, a resposta que a gente apresenta é no sentido de que esse reconhecimento da dupla maternidade e dupla paternidade é mais interessante para as crianças. Bem, e filhos, enfim, de modo geral. E, bem, eu queria compartilhar com vocês que o Supremo Tribunal Federal, para aqueles que, eu imagino que todos aqui presentes estudam gênero, questões de gênero, o Supremo elaborou 2 cadernos de jurisprudência numa coleção chamada Concretizando Direitos Humanos, em que traz julgados que estão disponíveis na internet gratuitamente no site, que traz julgados relativos a mulheres e a pessoas LGBTQIA+. É uma coleção muito interessante. Se eu fosse acrescentar, eu acrescentaria no caderno das mulheres a decisão de relatoria do ministro Lewandowski do habeas corpus coletivo, que beneficiou mulheres gestantes, mães de crianças de pessoas com deficiência. É um julgado que eu considero muito relevante para pensar em questões de gênero no país. Então, muito brevemente, apenas trazendo o essencial, eu digo para vocês que o que se constatou nesse habeas corpus coletivo é que havia mulheres dando à luz algemadas, em prisões solitárias, ou mesmo transmitindo sífilis e outras doenças evitáveis aos seus bebês nos presídios brasileiros. E isso não eram violações isoladas, eram violações sistemáticas de direitos. E, evidentemente, isso não pode ser admitido. E havia, pouco tempo antes do ingresso desse habeas corpus coletivo, sido editado o Estatuto da Primeira Infância, que previa que, no caso de
prisão provisória de mulheres com filhos de até 12 anos ou gestantes, seria possível permanecer em prisão domiciliar. Então, o ministro Ricardo Lewandowski, como relator e acompanhado pela maioria da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, deferiu a ordem para que essa lei fosse efetivamente cumprida. Por isso, é tão interessante. Carlos Drummond de Andrade nos convida a essa reflexão. Ele diz: as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Na realidade, o que ele está querendo dizer é que, ou pelo menos o que eu interpreto, aqui da minha posição do direito, a lei é ponto de partida, ela não é ponto de chegada da transformação social. E a gente tem que continuar levando a cabo as nossas batalhas existenciais fundamentais. E é claro que eu considero que a gente está falando disso quando a gente trata da causa envolvida nesse habeas corpus coletivo. E o ministro determinou que a lei fosse cumprida, ele verificou inúmeras resistências a esse cumprimento no decorrer da efetivação desse acórdão. Interessante notar que ele oficiou o Congresso Nacional e, a partir de um projeto de lei da relatoria da então senadora Simone Tebet, a legislação foi alterada e os prazos de execução penal de cumprimento de pena das mulheres foi reduzido e, inclusive, foi incorporado na lei que, em regra, a prisão das mulheres, nessas condições que eu citei, deveria ser domiciliar, com as duas exceções que o ministro Lewandowski já havia feito constar no acórdão, que seriam crimes praticados com violência e grave ameaça e crimes praticados contra os próprios descendentes. Nesse caso, evidentemente, caberia uma análise mais aprofundada. E no caso do caderno de jurisprudência dessa coleção Concretizando Direitos Humanos referente a LGBTQIAP+, também há muitos julgados, então eu convido todos a baixarem e verificarem quais são os julgados selecionados, e eu acrescentaria um que é mais recente, acredito que por isso não está lá, que diz respeito à questão da linguagem neutra, né? Então, nós tivemos alguns estados que editaram legislação proibindo o uso de linguagem neutra, todos, por dar o exemplo mais conhecido, sob a alegação de que isso ofenderia a norma culta da língua portuguesa. E, ao ingressar com a ação, o que se sustentou foi que, sob a pretensa defesa de uma norma culta da língua portuguesa, o que se pretendia era manter discriminações intoleráveis no nosso Estado democrático de direito. Ao final, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a competência para legislação sobre língua portuguesa seria da União e declarou inconstitucional essas leis estaduais. É claro que foi feito por uma questão de competência, mas eu quero chamar a atenção de vocês porque não deixa de ser, no meu modo de ver, uma afirmação da posição da Suprema Corte com relação ao tema. Bem, então, eu fiz essas breves observações. Eu estava aqui como debatedora, moderadora. Muito obrigada.